Boa noite, graça e paz. Mais uma live do Pray Sister, neste feriado de independência do Brasil. Vamos falar sobre como ouvir Deus. Bem-vinda, Axa. E aí, chegou um monte de gente junto, não vi. Vivi já tá aí, boa noite. Priscila, seja bem-vinda. Vamos falar hoje sobre como ouvir Deus. Acho que é o que eu mais ouço de pergunta. Muito bom, Aki. Ó, todo mundo chegando e fazendo o quê? Aviãozinho. Convida todo mundo, compartilha aí com a lista de contato de vocês, porque eu vou chamar a Liv já já, que a gente tem bastante experiência aqui para compartilhar, falar com vocês. Então vai aí separando a lista de contato. Eu já tô mandando aqui para todo mundo da minha lista. Vamos convidando todo mundo, que vai ser uma bênção hoje. Como pela graça e misericórdia de Deus tem sido, né? Se tem uma coisa que Deus tem feito nesses dias, é falado. A gente vai entender já já um pouquinho mais aí. Suelen, querida, saudade de você, seja bem-vinda. Marjorie, querida, em todas aqui também, seja bem-vinda. Dá pra ouvir o som aí? Tá baixo, tá alto? Dá um retorninho. Marina, seja bem-vinda. Gabriela. Samara. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, o Pray Sister, para quem ainda não sabe, é o nosso Ministério de Jovens Intercessoras. Nós estamos vinculados à Comunidade da Graça em São Bernardo do Campo, ao Ministério de Jovens, MAG SBC, marcando a geração. Obrigada, Priscila, pelo retorno. Julinha, bem-vinda, minha amiga. Ó, não esqueci não, hein, Júlia? Eu vou te mandar um post aqui, se lembrar de uma coisa. E então, o Mulheres Intercessoras também, que é o nosso Ministério de Oração, né? Boa noite, Dudu. E o Pray Sister, o som tá baixo. Acho que vai um pouquinho. Pra mim achei que tá um pouco baixo. Em vez de aumentar demais, eu estou ouvindo essa música já tem umas 3 semanas. Tá só no playback aqui, eu não vou cantar, né? Para o melhor de todos. E viu só, né? Tô de verde. Na verdade, eu estava com a camisa do Brasil, que eu ganhei uma blusa linda, maravilhosa. Meus amigos aqui, Rafa e Tico. Só que acontece, eu não sei vocês, mas eu achei que deu uma esfriada boa agora à tarde. E aí eu sinto muito frio, né? Então eu coloquei uma blusa aqui, mas não deixo de celebrar o nosso país, né? Estou de verde. E hoje, né, um dia aí tão importante para nós orarmos pela nossa nação. Tô em verde aqui representando o Brasil, ó. O amarelo tá aqui, ó, no brinco e na sombra. Aí a Liv falou que tá de verde também, ó. Normalmente a gente faz uma chamada antes, bate um papo, mas a gente tá assim, né, já que é pra falar de ouvir Deus, então nós estamos ouvindo bastante. E vamos deixar o Espírito Santo conduzir, né? Desde já esse tempo tá consagrado a Ele. Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, esfriou. São Bernardo é mais frio, que eu moro em São Paulo, gente. Então aqui o frio demora um pouquinho mais. E, enfim, vou chamar a Liv já pra gente começar aí. Ah, sim, eu estava falando, ó, tem mais gente que tá de verde aí. Hoje é o dia do nosso país. Quem não orou ainda, ore, né, pela nossa nação. E eu amo verde. E, aliás, eu vou contar a história daqui, se der tempo hoje, né. Pra quem não segue ainda o Pray Sister, siga-nos os bons. A gente tinha um outro nome antes, né, e aí recebemos esse novo nome, novos desafios ano passado, e a gente queria dar uma repaginada no logo, nas cores. E as cores que a gente tem hoje aí, né, esse verde, esse laranja, foi uma experiência muito louca que eu tive com Deus.
as meninas. Quero agradecer desde já, né? A gente tem uma equipe aí que cuida das artes. Vocês podem olhar aquele feed maravilhoso, bonito, colorido. Mas elas quase ficaram doidas para entender o verde com laranja, né? A gente veio, para quem acompanhou mais antigamente, de rosa com azul, tons pastéis, que, né, tá bem diferente disso agora, mas foi uma direção que Deus deu, né? Deus falou essas cores. Bárbara, querida, você está aqui, gente, minha cunhada, minha sobrinha está chegando. Nesta semana foi dada a largada, vem Bia. Estamos ansiosos, espero que ela não nasça durante a live, senão eu vou deixar a Liv sozinha aqui com vocês. E amiga Liv, eu vou te chamar. E vamos lá. Cores vibrantes, viu, Marvel? Tem um mistério doido aí. Aqui, vamos. Oi, olha, gente, é de Deus. Até o verdes, amiga. Né? Agora, O bordado. começou a zoar, falou assim, nossa, se a sobrinha nascer, eu vou largar a Liv na live. Não te avisei essa, né? Jesus, Não te segura avisei, esse não, mas essa bebê. menina é boazinha desde já, abençoada. Ela vai nascer na hora certa, né? Vai esperar aqui. Aleluia. Tá bom, tá bom. Oi, gente, todo mundo que tá online. Lindezas. Hello, everybody. Hello, Thaís. Saudade de você. Também, correria doida, né? Em sua homenagem, vou jogar no meu cabelo de lado Obrigada. também. Assim, ó, o vento passa aqui, eu fico, entendeu? Não combinandinho hoje, né? Bom, gente, a Liv dispensa apresentações. Eu agradeço mais uma vez, né, por aceitar estar aqui. Linda, maravilhosa, nos abençoar. Né, a Liv que é uma bênção, também quem não segue ela, segue aí, acompanha, ora, abençoa, investe na vida dela, que é solo fértil. E é uma honra, né, tê-la aqui novamente. O Mag SPC te ama, o Prey te ama, tem só fã sua ali. Também te amo. E é isso, né? Aleluia. Uma pergunta que sempre eu ouço, né? Como ouvir Deus? Porque eu vou contando a história, não, porque Deus falou, porque não sei o quê. Aí as pessoas nem ouvem, né, o que eu falei, o testemunho e tal, porque para naquela parte ali. E, pois é. Deus fala? Né? Como assim? Então, se você conhece alguém, você que está assim, dentro de vocês, conhece alguém que, tipo assim, eu tô com dificuldade de ouvir Deus, tô decepcionado, Deus tá em silêncio. Pega esse aviãozinho que tá aí do lado, clica, manda pra pessoa e fala, assiste, minha filha, assiste. Assiste a Lívia, assiste a Thaís. Que nós estamos aqui como, sabe? Eu acho que a gente tem uma visão muito errada de como ouvir Deus. A gente acha que só tem uma única forma, né? E aí acaba que a gente coloca Deus na nossa caixinha. Mas antes de falar isso, enquanto você está mandando um aviãozinho para sua amiga, falando, filha, entra aqui, Isso. que você precisa ouvir isso. Que é algo de Deus para o seu coração, de incentivo para o seu coração. Eu quero honrar e agradecer a Thaís, esse tesouro na minha vida. Gente, Thaís é princesa, Thaís é uma amigona. E assim, é legal porque eu e a Thaís, a gente teve um encontro divino. Que louco. Divino. Muito louco. E desde então a gente sempre conversa muito e a gente tem idades similares, visões similares. Então é tipo, muito bom ter alguém que te aguenta os mesmos perrengues que a gente aguenta, né? E nos momentos em que Deus não fala, uma apoia muito a outra, né? E eu acho que é aí que mora toda a diferença. E assim, eu vou começar, então... Amiga, posso já começar? Só vai. Já de vocês? Então tá, então eu vou começar com você, a gente contando uma história, porque aqui a gente não começa, a gente tem que contar a realidade. A gente não vai chegar para você em Efésios 5, versículo 12, entendeu? Não, a gente vai chegar lá. Mas antes de eu tacar, eu tenho que tacar uma realidade na sua cara, porque aí que às vezes fala assim, nossa, então tá. Eu não vou dar para você uma fórmula, eu vou contar para você uma história, porque funciona assim. Estava eu no meu primeiro seminário, chamava CTMDT na Lagoinha, eu muito linda, fui ter meu tempo de devocional com Deus, e eu tava numa fase muito assim, prosperidade, assim, eu sei, eu posso, eu vou e eu farei. Sabe aquela coisa? Nossa, é muito vergonha. Eu acho que a Thaís conhece essa história, a Thaís já começa a rir, porque ela já deve imaginar o que eu vou contar. Chegar livre para orar, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor ligue na terra aquilo que está ligado no céu. Eu tenho quase certeza que essa oração era por causa de marido. Tô solteira até hoje, gente. Cala a boca.
Tá, mistério, mistério. E aí, Senhor, que o Senhor me dê ordem, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para que me leve para todos os lugares, para que faça isso, faz aquilo, que está ligado na terra, está ligado no céu. Aquilo que o Senhor declarou com a sua palavra, homem nenhum pode impedir de acontecer. E é assim que funciona, porque o Senhor Deus, quando diz, o mundo cala. Então eu sou a filha do rei, por isso eu posso dar ordem para que as coisas aconteçam como eu imaginei. Em nome de Jesus eu te dou graça, porque eu tenho certeza que aquilo que me foi prometido me será dado em nome de Jesus. Amém. E aí eu escuto, gente, audivelmente. Deus virá para mim. Olive, desde quando eu sou seu garçom? Tá. Aí a gente pegou a cadeira e voltou para a sala. Eu tive nem coragem de orar. Sabe, Senhor, Deus me perdoa. Não, a gente já tem tanta... Só calei a boca, voltei para minha significância. E eu nunca mais fiz oração assim. Obrigada. Né? Obrigada. E eu te falo porque, assim, eu falo muito da questão do garçom, porque a gente muitas vezes se relaciona com Deus numa base de troca. Uhum. Então eu peço, o senhor me dá. Falar nisso, amiga, a imagem tá boa, o áudio tá bom? Pra mim tá perfeito. Ok. Beleza. Então, assim, sabe, amiga? Entender a logística de uma intimidade com Deus começa pelo fato de que Deus não é seu garçom. Uhum. Então, Deus não está aqui com uma bandejinha para poder te satisfazer, como se o seu tempo, assim, faz sentido o que eu tô falando, gente? Porque a gente quer, como ouvir Deus? Então, Deus, eu quero que você fale comigo neste momento, porque eu estou disponível. E aí Deus fala, mas eu não sou seu garçom, cara. A gente, tipo assim, isso aqui é amizade, isso aqui não é um serviço que você fala assim, vem cá, Jesus, chega aqui. Jesus, fala aqui para mim sobre o meu marido. É algo que se constrói. Algo que se constrói na intimidade, algo que se constrói numa busca, algo que se constrói muitas vezes no silêncio, mais até que no verbalizado. Verdade. E eu tava estudando hoje isso. E aí... Só rapidinho, né? Não vai, a pessoa vai na carona fazer. disso também, daquele versículo, né, que fala, tudo que pedir em meu nome te darei. Ah, não, então eu posso pedir qualquer coisa, né? Não tem bem assim, né? Antes de tudo, ele quer o nosso amor, ele quer a nossa sinceridade, né? Você não tem intimidade, como é que você vai pedir alguma coisa assim, né? Só porque você quer naquela hora, naquele momento. Exatamente. Ou agrada-te do Senhor, ele satisfaz os desejos do seu coração. Então, Deus, você está se agradando de mim, então me dá o que eu quero. Não. Não era bem assim o contexto. Ou tudo posso naquele que me fortalece, Isso. Senhor. A pessoa vai lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou te pedir uma coisa, querido. Lê o capítulo inteiro, no qual Paulo fala que tudo bem ser açoitado, tudo bem passar por humilhações e desgraças, pois tudo posso naquele que me fortalece. Aí a minha pergunta é como ouvir Deus? Ponto. Porque aí, se você entende que Deus não é seu garçom, se você entende que é uma base de relacionamento, como eu posso ouvir? A gente pega muitas vezes literal o que é subjetivo. A gente não escuta apenas com o ouvido. Deus muitas vezes fala conosco de acordo com a liberalidade do nosso coração. Quer dizer, de acordo com o tanto que seu coração também está aberto. Deus pode falar com você através da palavra. Deus pode falar com você mesmo através da palavra. Às vezes você vai ler um versículo específico e ele vai pular nos seus olhos e às vezes sente sentido. Às vezes eu brinco que o crente faz aquela assim, sorte. Jesus fala comigo em nome de Jesus. Amém. Funciona às vezes, mas Deus não trabalha com sorte. Mas já aconteceu. Então não posso jogar pedra, porque Deus fala o que ele quer. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Enfim. Deus fala numa pregação? Sim. Deus fala numa live de Instagram na sua vida? Sim. Deus vai usar a vida da Lívia, a vida da Thaís, para falar com você. Né, Thaís? Porque a gente vem trazer uma mensagem de esperança. Às vezes para um coração cansado, para um coração que está inseguro, porque eu esperava que a minha vida fosse ter a esquerda ou a direita. E às vezes ela não vai nem para lado nenhum, e aí você fica, meu Deus, como que eu te escuto? Só me diz o que fazer. Nós vamos chegar lá. Mas antes, eu quero que você entenda que Deus pode falar com você num louvor.
Deus pode falar com você de tantas formas. E aí a gente só quer que Deus fale de uma única forma, ou de um único jeito. Isso é tão injusto, né? Uma pessoa que é tão infinita, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é uma pessoa tão... Sabe? Deus tem tanto para Te derramar na limita a gente. Deus, né? Quer colocar no molde, numa caixinha. Ai! Calma, fica Acho que a gente nervosa. acabou de cocelar no chão. Não, é porque eu fui a mexer com o negócio do vídeo. Lady, né, gente? A gente é uma lady, gente. Só contar pra você. Delicada. Enfim, continuando, porque se eu fui escrevendo mais ou menos uns tópicos, porque eu acho que a gente não vai ficar 15 horas falando sobre tudo, mas eu queria dar uma experiência pessoal de como eu consegui entender que eu ouvia Deus. Porque muitas vezes, aquela voz que diz pra você assim, leva o guarda-chuva, você fala, não. Que você tem um senso que você acha, não, esse é o sentido. Mas aquela voz que diz pra você assim, não entra ali, você sabe que não é bom. Aquela voz interna que diz vai ficar tudo bem, quando você está morrendo de medo de tomar uma decisão. Sabe? Deus, ele fala com a gente de dentro para fora. Existe um momento em que Deus fala audível? Existe. Como ele me falar que ele não era meu garçom. Eu não sei se você teve alguma experiência, Thaís, de saber que aquele momento você escutou o Senhor falando com você. Você já teve Sim, várias vezes, né? Tanto nas puxadas de orelha, de, né, vamos lá, não é assim, como o contrário também, né? Como conforto. E às vezes a gente não discerne que é Deus, né? Eu lembro que a primeira experiência que eu tive foi quando eu decidi me batizar. Eu não sabia o que era, eu senti um negócio dentro de mim assim, se batiza. Eles vão te pedir coisas absurdas, mas se batiza. E eu tava naquilo, assim. E realmente, né, eu fui num lugar muito louco ali, tinha umas coisas meio, né? Mas era tão intenso, né? E depois eu entendi que era o Espírito Santo. Então a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, mas é o que você falou. Às vezes vem uma voz audível, né? Às vezes Deus solta uma palavra. Sim. Às vezes é a imagem que eu tenho e Deus fala, que é essa experiência que eu tive aqui desse verde laranja aí do Persister. Foi, Deus falou, Deus mostrou as duas cores e começou a mostrar pra mim várias vezes. Eu fechava o olho, eu via a cor. No aniversário, eu ganhava presente das duas cores. E aí eu comecei a buscar, né? Entender o que era isso e foi maravilhosa a experiência, né? O que Deus falou e a direção que Ele deu, né? Para o ministério, para o meu trabalho, para várias coisas. A Thaila tá super empolgada porque outra ela batizou. Ai, parabéns! E é muito bom. Eu acho que é muito lindo. É muito bom. E assim, dentro desse... Você vê que, no fundo, a forma como Deus fala conosco, muitas vezes, não é para dar a resposta que a gente quer, porque a gente tem uma tendência de querer resultados e não uma conversa. Uhum. E aí a gente quer orar em busca de um resultado. Deus, eu oro para que o Senhor fale comigo. Porque eu quero saber disso, daquilo. Deus, eu caso, eu compro a bicicleta. Deus, eu... Tá entendendo? A gente sempre trabalha com uma coisa meio de barganha, sabe? Com Deus, sabe? Em vez de... Oi, Jesus, tudo bem? Eu quero te contar meu dia, Jesus. A Bíblia fala que ele vinha na viração do dia para encontrar com Adão, para eles conversarem, porque Adão era importante, a vida dele era importante. Então, por que a sua não vai ser? Então, a gente passa de um começo em que Deus ama você, aonde você está. Que você é um tesouro para o Senhor. E aí Ele quer ter um tempo com você, conversar com você, falar do amor dele para você. E não necessariamente isso vai gerar um fruto, um resultado, uma visão, uma missão, ou alguma coisa assim, entendeu? Essa relação de proximidade, né, que a gente acho que Deus é Google, né? Você vai pôr ali, vai aparecer uma resposta. Né? Não, gente, não. A gente acha que Deus é Google. Vou salvar essa pra minha vida, amiga. Deus é Google. São as pérolas dele, né? Mas é isso, né? E o mais gostoso é isso, né? É esse relacionamento. E às vezes, sim, às vezes Deus chega, tem oração que eu faço e é na hora né? Você fica até meio assim, meu Deus, aí Deus vai lá e fala isso, isso e isso. E outras vezes ele vai ensinando, né? E essa questão da gente ganhar isso com o tempo, né? A gente tem essa experiência, estava falando que Deus fala de várias formas. Tem uma pastora aqui que muita gente aqui conhece, que é a pastora, eu não sei pronunciar o nome dela. Ah, acho que o pastor Marcos colocou vocês em contato, pastora Rosellen. Não sei se é assim que fala. Oi, pastor Marcos. Oi, pastor Marcos. Ela fala que o chamado dela, missionário, para ir para a Itália, ela recebeu, Deus falou com ela através do desenho do Tom e Jerry. E assim, né, Deus falou, ela está lá até hoje.
Enfim, é a conexão que a gente constrói com Deus, né? Através do nosso relacionamento com Ele, né? O pastor Marcos chegou eu falei da minha Aí, aqui, ó. então, assim, aí eu penso assim, então, Liv, tá, a gente tá ouvindo você falar que Deus fala, mas você pode dar alguma ferramenta, alguma forma? Então, eu vou dar para vocês uma coisa que eu particularmente faço. Eu sou uma pessoa muito ativa, Thaís conhece. Você vê que eu interrompo a Thaís toda vez que ela tá falando, consigo calar a boca uma vez. Não dá. É por isso que ama, eu te amo, amiga. Mas para eu conseguir ouvir Deus, eu preciso parar, sentar, pegar um papel e caneta e escrever. Eu escrevo a minha oração, porque às vezes quando eu... Sabe aquele filme Up, amiga? Não sei se você assistiu aquele filme Up do velhinho que tem a Balãozinho. casinha com os balãozinhos. Lembra? Isso, lembra que tem um cachorro? E o cachorro tá super animado. Esquilo. Olha que legal, muito importante saber que esquilo. Então eu sou muito eu. Então, tipo assim, quando eu vou orar, eu tô, Senhor, eu amo muito você. Eu quero tomar café. Volta. Senhor, em nome de Jesus, a tua beleza, a tua santidade. Eu tô precisando tomar banho. E aí eu aprendi que quando eu preciso focar para buscar algo de Deus na minha vida, eu preciso escrever, porque senão não sai. Não sai. E aí eu vou estar mostrando para vocês que tudo meu é escrito. E aí eu vou escrever as minhas orações. Porque aí, tá vendo? Também, Olha, ó. Deus, Só aqui do lado, ó, tudo de caderno, porque, né, cada. Tem mais aqui. Então, pois é, e aí o que acontece? Eu aprendi que eu posso escrever a minha oração para Deus, mas eu posso falar, Deus, e aí? Teve uma vez, um tempo atrás, que eu escrevi uma oração enorme, foi muito engraçado, eu escrevi uma oração enorme. Amém, Deus, o que você tem para mim? E aí a palavra que ele fala, eu escrevo, nem questiono. E, gente, por favor, não é uma coisa tipo assim, estou recebendo algo de download de Deus. Não, é você realmente, Deus falou que você se escreve. É você, Deus falou, e é de dentro para fora, você sente aquilo, você bota no papel, e depois você vai ler e você fala, cara, que coisa incrível. Porque Deus realmente te trazendo algo muito precioso. E eu lembro que eu escrevi uma oração enorme. Thaís, é muito engraçado, eu escrevi uma oração enorme, derramando meu coração. Deus, o que você quer falar para mim? Aí eu escrevi, né? Entendi. Falei, amém, Deus. E aí? Ele, não, Lívia, eu entendi. Não, Deus, mas você vai falar alguma coisa a mais pra mim, né? Ele, não. Eu entendi. E pra mim, de repente, eu falei, tá, a única coisa que eu precisava ouvir de Deus é que ele tinha entendido a minha oração. Eu Então, espero uma assim, né? resposta, né? E ele falou pra mim, mãe de Ná. Exatamente, a gente pensa muito. Isso aí eu vou entrar no profético pra isso, viu? Quando eu chegar no profético, eu vou falar sobre isso, que é outra parte. Mas assim, não sei se aconteceu com você, de você escrever uma oração, Thaís, ou alguma coisa, derramar, e aí Deus vir trazer uma resposta muito doce, porque já aconteceu demais, gente. De Deus me trazer um alinhamento, tipo, para de reclamar, olha, confia em mim, vai ficar tudo bem e tudo mais. Já aconteceu Várias com você, vezes, amiga? várias. Principalmente na TPM, né? Esses dias meio assim, pandemia. Tô solteira até hoje, Jeová, Isso, por que Aí fala ele vai lá, calma, comigo? filha. Eu tô calma. Não. Calma, calma, Jeová. Ai, amiga, eu te amo. Assim, porque aí eu acho que a gente. Eu tô te dando uma fórmula. Uma fórmula não significa que Deus só fale assim. Quando eu tô fazendo discipulada, Thaís sabe, né, fiz a inscrição, estou cuidando de algumas pessoas, e aí no dia que eu ia escolher as pessoas, eu estava num nível de ansiedade, porque eu queria tomar a decisão certa, e que para mim aquilo era a primeira vez, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, é a primeira vez que eu estou investindo em pessoas e tudo mais, então assim, tão pertinho, né? Mas, e neste momento, a Beth lançou uma música nova, que chama Tudo Bem, All Right. E a música fala, vai ficar tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí eu escuto. Gente, sabe quando você pega uma música, bota no ouvido, e eu tava digitando, anotando os nomes ainda, porque eu tava nesse processo, e toda vez que começava a falar, all right, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu comecei a chorar, porque de repente eu vi que eu só precisava daquele conforto de Deus, para aquele momento em que eu tava tão agitada de que vai ficar tudo bem.
Então, através de um louvor, Deus entrou no meu coração que estava ansioso, sim, porque eu sou humano, gente. Já quer ser humaninho, gente. A gente tem as lutas. Deus veio com esse louvor. E aí trouxe para mim essa paz de que vai ficar tudo bem. E ficou tudo bem. E olha que coisa linda. Um alinhamento que Deus faz usando, por exemplo, um louvor. E ele faz, você falou disso, eu lembrei de uma experiência que eu tive muito forte. Assim, não sei como foi aí, né? Mas aqui o começo da pandemia foi aquela coisa, né? Meio quase que lockdown. Eu fiquei 12 dias direto sem sair de casa e com muito receio. Aí eu lembro que era um domingo à tarde. Eu já tava assim, bowling, né? De ficar em casa tanto tempo. Aí eu tava penteando meu cabelo, penteando assim, minha técnica, né? Com o dedo e tal. E aí olhando um sol, um dia lindo. E eu pensando assim, aí comecei a orar, né? Me reclamando ali, ai Deus, por que tudo isso? E não sei o quê, ó vida, ó céus. Aí eu senti, assim, claramente Jesus falando assim, vamos dar uma volta. Aí eu, como assim? Eu tava com medo, né? Eu tava assim, com receio mesmo de sair, né? Aí, não, mas você não confia em mim? Eu falei, confio. Aí, não, vem comigo. Mas a gente vai fazer o quê? Eu vou andar, vou fazer algum... Não, vamos passear. Ah, mas é perigoso, não é? Não, vai de máscara. Eu nem lembro se estava usando máscara nessa época ou não. Eu sei que foi uma coisa tão suave, assim, uma presença tão tranquila. E aí eu fiquei, ah, não, mas eu vou pôr roupa de exercício. Não, você vai passear comigo. Aí me arrumei pra passear. Tava um dia bonito, coloquei um vestido. E a gente foi conversando o caminho inteiro, assim. Foi uma coisa tão gostosa. E daquele dia mudou, né? Essa questão do medo, de sair. Aí depois comecei a minha vida de atleta, né? Só que não, amadora, saindo e tal. Então, assim, como destravou? Foi um dia, uma tarde, uma conversa, uma oração. Mas eu senti esse, tô aqui, né? Você não tem que ter medo, eu tô com você. E aí foi, né? Então, às vezes são coisas simples, assim, né? Que ele nos ama, ele fala conosco, né? E é engraçado porque você ficou em casa, eu fiquei 12 dias em casa, eu fiquei 150 dias sem sair de casa, querida. Eu tô há mais de 180 dias em casa, só Não, saí, tô saindo agora mais pra ir pro sair assim, médico, fazer né? Não tô cirurgia. saindo, né? Depois sai um pouquinho e tal. Mas, Não, você ainda tem igreja pra ir, minha filha. Aqui a gente tem casa mesmo. Caiu eu vou, ah, meu vou eu. Deus. Da sala pra cozinha, da cozinha pro banheiro, é um grande passeio, aleluia. Quem está como eu? Aleluia. Mas eu moro com uma avó de 85 Não anos, então dá, é né? todo um contexto Uhum. também, que não é simplesmente, não dá, né? Então você sabe, amiga. E assim, aí eu vou entrar num outro ponto. E quando Deus está em silêncio? E aí, às vezes, você está aqui e fala, mas Deus não está falando comigo. Zero. E quando Deus está em silêncio? Eu vivi muitas fases de silêncio de Deus e todas elas sempre vinham com uma grande qualidade, um grande defeito. Porque existe um momento de deserto, aquele momento que você passa por uma luta, por uma provação, por uma calúnia, ou por uma dificuldade no emprego, na vida. Isso é um contexto. E existe o contexto que sua vida está bem, mas ainda assim está em silêncio. Então, eu já falo nos dois contextos, amiga. Uhum. Se você quiser me interromper para dar Tá. qualquer Não, testemunho, tá. você Só sabe. fizeram uma pergunta ali, mas eu vou esperar concluir que a gente vai falar disso. O Samuel perguntou se a gente ouve, se a voz é audível, como a gente sabe que é ele. A gente acho que é melhor concluir, depois a gente explica, porque tem, né? Pode ser audível, pode não ser, que você tinha comentado antes, né? Mas conclui aí quando Deus não fala, Sim. né? Quando tá aquele silêncio, aquele. Então, existe um dos meus livros favoritos quando eu converti, chama Deus Trabalha no Turno da Noite. Quer dizer, às vezes, no momento em que ele está em silêncio, significa que ele está trabalhando em teu favor. Porque eu não acredito num Deus que fica o tempo todo, tipo, vou usar uma expressão, sabe cachorro que você tem que ficar o tempo todo lá, oi, eu tô aqui, eu tô aqui, ó, tô aqui, para ele não ficar agitado? Então Deus não fica fazendo a gente desse jeito, ele não trata a gente o tempo todo, ó, eu tô aqui, eu tô aqui. Se ele tá fazendo alguma coisa pra gente, a paz não é a calmaria, a paz é a certeza no meio da tribulação. Por isso é tão importante a gente ter anotado aquilo que Deus fala conosco, porque a gente pode voltar para esse lugar de promessas para lembrar daquilo que a gente traz à memória, aquilo que nos traz Uhum. esperança. Então a gente quebra um pouco essa coisa de Deus não tá falando nada É. comigo. Então eu tô em pecado? Às vezes, pode até ser. E aí a gente vai arrepende, mas eu não acho que Deus vai calar a boca porque você está em pecado, porque isso não é castigo. Deus não trabalha com uma punição nesse nível. Deus muitas vezes está em silêncio porque as coisas estão acontecendo. E nós queremos um relacionamento baseado em resultado. E nós vivemos um Deus de processos. Então, às vezes, em determinado momento, Deus, no silêncio dele, ele trabalha cobrindo a nossa vida, cuidando das nossas coisas.
E aí, uma dica, que é uma coisa que eu aprendi com Deus, é que a gente tem que viver um dia de cada vez. A maior fonte de ansiedade é quando você tenta viver o amanhã hoje. E Deus não fala do meu futuro. E Deus não fala comigo. Sabe, gente? Se hoje está difícil e hoje Deus está em silêncio, você tem tantas outras formas de ouvir o Senhor e de se acalmar e de saber esperar, que, sabe? Ter paciência mesmo, igual está escrito aqui. Tem um momento que você fala assim, não, peraí. Jesus, eu escolho crer, porque fé é a certeza daquilo que você não viu. Então, existem momentos em que você vai ser, não é obrigado, mas você vai ser convidado a exercer essa fé no meio desse silêncio. No meio de, ok, Deus, ainda que doa, ainda que a figueira não floresça, eu vou te adorar. E eu esperarei no Senhor. E existe também a coisa que eu acho mais importante, é a gente aprender a respirar. Quando a gente respira, o oxigênio vai para o cérebro e as coisas ficam, as proporções se tornam mais suaves. A gente passa tanto tempo tenso porque a gente quer uma resposta, ou porque a gente não sabe. Igual eu falei, quando a gente está com muita luta, muito problema, a nossa tendência é querer uma resposta. E às vezes Deus está trabalhando para poder nos dar não só uma resposta, mas um resultado. E aí a gente tem que, é exatamente aquilo que eu falei, da fé mesmo, de confiar. Quando tá tudo bem e Deus está em silêncio, talvez porque Deus quer que você viva um momento de gratidão. Se tá tudo bem na sua vida... Já dizia Cassiane, né? Já dizia Cassiane, se ele está em silêncio é porque está trabalhando, né? Está sofrendo louve, está chorando louve, não importa louve. Eu não vou cantar, tá, gente? Desculpa, desafinei, volta. Eu amo essa música. Essa música é Jesus. É clássico. E aí eu falo, gente, respira, respira. Está tudo bem na sua vida? E Deus está em silêncio? Entre no lugar de gratidão e comece a derramar, como aquela moça que tinha um vaso gigantesco de óleo, quebra ele nos pés de Jesus e fala obrigada, obrigada, porque ainda que eu tenha vindo de uma vida podre, desgraçada, destruída, o Senhor está em silêncio, mas se eu estou num lugar de paz, eu te dou a minha adoração, eu que entrego a minha voz para o Senhor. Tá entendendo? É o primeiro mandamento, né? É aquele lugar de amor, né? Se a gente ama Ele, o que importa. E mesmo eu falei aquela hora no comecinho, né? Que a gente falou, tudo que pedirem em meu nome te darei. Eu estava estudando hoje sobre esse versículo, sobre isso, falando que, na verdade, assim, como Deus quer o nosso amor, né? Antes de tudo. Então, Ele faz alguns testes com a gente, né? O pastor Marcos colocou que durante a prova, o professor fica em silêncio. E, às vezes, também, Ele permite situações para provar o nosso amor, porque às vezes a gente quer as coisas mais do que a Deus, né? Então, tem algo errado aí, né? A gente quer tanto, a gente não percebe e a gente esquece, né? A gente tá indo de novo atrás da bênção e não indo até Ele, né? Conhecê-lo, né? Como que a gente pode amá-lo sem a gente conhecê-lo, né? E Deus nos encontra, tô vendo a Maíra escrevendo, Deus nos encontra diante das nossas circunstâncias. Eu perdi meu pai em novembro do ano passado, mas durante quase um ano era eu que acompanhava ele no hospital. Então, como que você vive a vida que você está acompanhando uma pessoa no hospital e não melhora? E não melhora, e você fala, Senhor. Então, e não tem muito o que fazer a não ser esperar e confiar em Deus, porque Ele tem o melhor. E sempre confiar. Meu pai sobreviveu a muitos milagres. Deus deu muitos milagres para o meu pai. Até um dia que Deus falou, agora é meu. E aí a paz reina, mesmo com dor, mesmo com lutas. Então são nossos processos mesmo. Onde a gente encontra Deus quando a gente está no hospital? Onde a gente encontra Deus se a gente recebe o resultado de um Covid? Como a gente escuta Deus quando a gente está cansado ou está decepcionado? A gente só quer falar de Deus quando a gente está feliz, né? Mas não existe um evangelho que não tem fardos ou dificuldades. Deus nunca disse para a gente não teria. Mas Ele estaria conosco, Ele faria desses fardos, desses julgos, algo suave. E essa é a diferença, né? E conosco a gente Que é isso que você falou. Lembrei de uma situação que eu estava numa época muito difícil, tinha acabado de perder meu pai. Tava no emprego novo, tava com um monte de... Tava assim, qualquer hora que você perguntasse da minha vida, tava ruim. Aí eu orando, né, buscando ao Senhor e tal. Aí tive uma visão, assim, aí Deus falando, ó, tá difícil, filha, mas vai piorar. Eu, como assim, né? Mas eu senti assim, ao mesmo tempo que foi, né, não era isso que eu queria ouvir naquele momento, eu queria dizer, Deus falava assim, ó, acabou. Mas ele falando assim, que ele estaria comigo, né, e foi leve, né, e realmente, assim, vieram uns baques, assim, que eu fiquei, meu Deus, mas eu vi o quanto que ele trabalhou em mim, o quanto que eu amadureci naquela época, assim, que eu aprendi a orar, que eu aprendi a buscar o Senhor, a cultivar ainda mais a intimidade com Ele. Então, isso que ela falou, essa paz que vem, né, experimentar a paz que excede todo entendimento, não é quando tá tudo bem,
É quando as coisas estão ruins, né? E as pessoas olham ao redor e ficam como assim, né? Então Deus dá esse sustento, essa força, e ele vai falando. E tinha momentos nesse período que eu não ouvia, mas eu lembrava daquela palavra que ele tinha me dado, né? Que ele estaria comigo, que ele ia me fazer passar por tudo aquilo, né? E hoje eu agradeço demais por aquele dia, por aquele como assim, porque foi necessário, né? Como foi importante. Eu tô rindo que eu já quis escrever. Eu também já passei por isso. Tá ruim, mas Isso. vai piorar. Desculpa que não é pra rir, não. Não é pra rir. Agora Mas é porque a gente acha engraçado, só porque a gente... Exatamente. Exatamente. A gente vai perseverando, vai vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E eu falo assim, sabe? Porque a pergunta, né? Como que a gente escuta Deus? Então, Deus faz o que ele quer, já começa por aí, né? Ele não é seu garçom. Mas eu acho que Deus fala audível. Sim. Existe aquele momento que você está em silêncio, você está no momento de oração, e a voz dele vem. A voz de Deus sempre traz paz, a voz de Deus sempre traz um sentimento de temor, mas nunca de medo. Temor no sentido assim, cara, é Deus falando comigo. A voz de Deus sempre traz direcionamento. A voz de Deus nunca vem para tirar sua paz, para poder te deixar inseguro ou confuso. Nunca. Deus vai te trazer confusão. Ponto. A voz de Deus pode ser audível, mas pode ser uma voz interna. Você escuta dentro de você. Normalmente eu uso o exemplo de tipo, quando você está saindo e tem aquela vozinha que fala, leva a sombrinha. Fala, vai chuveirão! Leva a sombrinha. Vai chuveirão! E aí quando você está encharcado de chuva, aquela vozinha te disse, eu te avisei. Né? Uma forma de você treinar essa voz é aprendendo a escrever as suas orações e escrevendo a voz que está dentro de você. Entendeu? A mesma coisa, eu acho que Deus nunca vai trazer uma palavra de confusão, de roubo, de acusação. Ainda que ele traga uma palavra dura, Deus sempre, junto com ela, traz alguma coisa de libertação, de renovo, de restauração, ou de correção. Porque eu falou, estava ruim, vai piorar, mas eu sou com você. Vem paz junto, né? Deus usa pessoas, e aí pode ser de uma pregação de um pastor, a oração de um intercessor, a um amigo seu que vem compartilhar seu coração, te dar bons conselhos, porque Deus capacita aquela pessoa para poder ministrar na sua vida. E uma forma incrível que é a palavra profética. O que acontece é que a palavra profética ela não pode ser tratada como uma bola de cristal. Então, a gente muitas vezes quer, ai, livre, me dá uma palavra. E aí eu olho assim, querido, eu não sou bolita de cristal, não é aquela coisa que esfregou, saiu alguma coisa, entendeu? Não sou gênio da lâmpada. Então, assim, existe um momento em que eu sinto de Deus direcionamento para profetizar na vida das pessoas e eu vou com coragem e ousadia. Mas existe um momento em que Deus quer falar com você e Ele não quer usar uma palavra profética, porque muitas vezes a gente quer que uma pessoa nos dê aquilo que Deus quer nos dar individualmente, com intimidade, entendeu? A gente perde, né? As pessoas muitas vezes querem ir atrás do profeta e assim, se Deus quer falar com você, ele vai usar, ele vai falar, né? Ele pode mandar o profeta quando ele entender que é necessário, mas às vezes a gente fica nessa dependência, né? Que é um horóscopo gospel ali, né? Não, vai falar como é que vai ser minha vida, que eu vou fazer e tal. Não dá, né? Eu caso com ele, eu vou no profeta para o profeta orar. Em vez de você pedir uma bênção do pastor, olha aqui o rapaz, ele tem caráter, conversa com ele. Não, pastor, olha se Jesus diz para ele. Ora para ver se Jesus diz para você se ele é meu marido. Meio confuso, né? Mas tudo bem. Então, assim, eu falo para as pessoas que Deus age de muitas formas. E todas elas quebram a nossa caixa. Eu já tive uma experiência que eu estava assistindo um filme do Star Wars e o Espírito Santo falou comigo lá. E eu gosto de usar esse exemplo para quebrar um pouquinho de religiosidade. Só porque a gente é assim. E eu estava assistindo, chama Rogue One, e nesse filme tem um guerreiro e ele é cego. E esse guerreiro diz, eu sou um com a força, por isso a força é um comigo. E aquilo, eu fiquei olhando aquilo e tal, e de determinado ponto que a mocinha da história vira para ele e fala assim, por que você luta cego, mas luta melhor que todo mundo aqui junto? Tipo assim. E aí ele fala, porque eu tenho uma força, eu consigo ver as coisas que olhos humanos não veem.
E ali o Espírito Santo, no meio do cinema, falou comigo, gente, eu sei. Deus falou, Lívia, o mundo tenta explicar o Espírito Santo e a visão espiritual através de uma força que eles não conseguem determinar. Mas o Espírito Santo é assim. Lívia, você luta batalhas espirituais, com armas espirituais, melhor do que qualquer guerreiro, quando você está cheio do meu Espírito Santo, quando você é uma comigo e eu sou um com você. Aí eu, no meio do cinema, desse jeito, valeu? Normal. Normal. Que gente, né? Normal. Mas aí eu falo, Deus fala conosco usando um filme, Deus fala conosco no louvor. É sempre um convite, sempre preste atenção. As palavras de Deus não nos trazem confusão, as palavras de Deus não nos trazem ira. As palavras podem até trazerem correção pra gente, porque eu acho que o pai corrige o filho que ele ama. Igual ele falou pra mim, não sou teu garçom, toma vergonha na tua cara. Lógico que não foi desse jeito, né? Ele só falou, não sou seu garçom. Eu calei minha boca, porque eu entendi todo o resto do sermão, e fui pra casa caladinha, né? Amei. Ai, amiga, isso é ótimo. Fala alguma coisa aí, amiga, porque eu tô tipo assim, Senhor, as Não, eu histórias que acho eu que é conto, muito pelo assim, amor quando de a Deus. gente tá com o coração disposto a ouvir, a gente começa a perceber Deus, né? E outra coisa também, né? Falaram assim, como você sabe que é Deus que não é? Primeiro, você precisa conhecê-lo, né? Então saber que ele, né, que ele não vai trazer condenação, que ele vai trazer amor, que ele pode corrigir, que ele vai dar uma direção, que às vezes dá umas ideias muito loucas que você fica, como assim? Mas porque, né, não pensa como a gente, os pensamentos dele são maiores do que os nossos. E a gente também, quando a gente conhece alguém, a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente reconhece a voz de longe, né? Então, esse processo, esse caminhar com Deus, a gente já sabe, né? Você escuta, você já sabe, é Ele, né? Ele está falando, Ele está aqui. Então, é um exercício que a gente tem que fazer. Você falou aí da religião, muitas vezes a gente coloca Deus numa caixinha e a gente pode ficar anos, né, na igreja e tal, não conhece Jesus, mas não conhece realmente, né? De ter experiências com Ele, de ouvir e de saber que ele vai falar, né, das formas diversas, mas quando a gente, né, ele fala várias vezes, né, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, né, então a gente tem que estar na sintonia aí, como aprendi com meu amigo, né, na fiação, então Deus fala. Boa. Mas eu gostei disso. A gente reconhece a voz do pastor, é fato. A gente reconhece a voz do nosso amigo. Eu tô aprendendo a ouvir a voz de Deus, tudo bem. Então é um processo. Eu não tô querendo, sabe? Eu Vai ter acho que a gente peso, né? exige muito da gente. E a gente não é grato pelos nossos começos, a gente nunca é grato de onde a gente está. Eu até brinquei, eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, eu falei, olha, se Deus te mandou para uma escola, significa que você vai aprender. Não significa que você sabe tudo. Porque senão, então eu falei, se eu chegasse lá na Beto, nos Estados Unidos, me achando a última Coca-Cola do deserto, para que Deus ia me dar tudo aquilo ali? Eu não já sabia tudo. Então, para que ele ia ter todo esse trabalho de tirar de casa, ficar sem dinheiro, tá entendendo? Tinha um propósito. Então, existe um propósito da gente abraçar o aprendizado. Porque se você sabe tudo e se você é perfeito, você não precisa da cruz. Você não precisa de um amigo, você não precisa de Deus. Você não precisa que Deus fale com você. Entendeu? Vai salvar a live no Pray Sister, o tempo voa aqui. Vamos salvar no Pray Sister. Estará lá. Logo após. E é isso, né? Deus fala. E a voz pode ser, né? Como você falou, às vezes é audível. Às vezes vem uma palavra, para mim, às vezes também Deus fala, e ele fala assim, que é aquilo, né? Eu não tô lá pedindo uma resposta, mas eu tô com várias coisas dentro de mim, a gente vai conversando, e às vezes são semanas, às vezes são dias, às vezes são meses. O que me ajuda muito a estar sensível à voz de Deus é o jejum, então é uma prática que faz muito parte da minha vida. E nessas experiências de jejum, que eu tenho essas experiências doidas de orar, de estar no meio de adoração, e Deus dá a resposta, e às vezes ele dá uma parte, né? Ele fala uma coisa assim, uma palavra, e aí eu vou indo naquilo, e de repente eu escuto essa palavra em todo lugar, e aí na palavra dele ele fala, né? Então são construções, eu falei também, ele sabe como falar com cada um também, né? E também não é uma coisa assim, um enigma, né? Que você não vai achar, tipo, o mestre dos magos, que vai lá e desaparece na hora que você fala, e agora, né? Pra onde eu vou? Ele é Deus, né? De novo. A gente conhecer ele e saber que ele vai falar, né? E às vezes eu falo assim, Deus me ajuda, né? Eu quero entender, eu quero reconhecer a sua voz. Porque às vezes a gente mistura com a nossa emoção, com a nossa alma, né? A isso e aquilo, principalmente quando a gente está numa pressão para tomar uma decisão, mas Deus vai dando paz. Às vezes ele quer que a gente dê um passo, né? Para saber se é ele, né? Fala que ele confirma os passos do homem bom. E ele faz, né? Então é a gente experimentando Deus, né? Provar e ver de que o Senhor é bom.
Isso. Agora só faz um favor para mim. Não tenta barganhar com Deus a resposta que você quer. Aí fala, Lívia, o que é barganhar com Deus? Então, Jesus, eu vou jejuar 3 dias, porque eu quero saber. Eu vou usar o exemplo mor. Se o fulano de tal é meu marido. Aí eu fico imaginando Deus no céu, olhando pra gente. Teve há um tempo atrás, eu tava orando e tal. Pá, Jesus! Não pro marido, tá? Mas eu tava orando, tá? Porque assim, gente, eu tenho um relacionamento de intimidade. Deus é meu amigo. Então ele joga na cara mesmo, ele fala mesmo. Porque aí que tá. Quanto mais intimidade, mais liberdade e mais amoroso ele fala. E ele enfim. E eu lembro que eu tava falando, nossa, Deus, porque eu vou fazer isso? Vou viajar pra tal lugar, vou fazer aquilo, aquele outro. E de repente eu tive uma visão, gente. E Deus falou comigo assim, Liv, toda vez que eu vejo você falar desse jeito, parece que eu tô assistindo aquele desenho Pink e o Cérebro, que vão conquistar o mundo dentro de um laboratório. Adoro. Aí eu parei assim, nossa, Jesus. Eu falei, porque você quer fazer todos os seus planos e você não convidou pra nenhum deles. Ops. Então, muitas vezes, eu falo isso porque a gente quer meio que barganhar com Deus. Olha, essa minha ideia, esse meu sonho, esse meu desejo, vai lá e faz. Deus também não trabalha assim. Como Deus, eu vou jejuar porque eu quero saber se o fulano é meu marido. A gente tem que jejuar, sim. Jejuar tem um algo mesmo. Deus, eu quero jejuar para poder calar minha carne, para aprender a discernir o teu espírito. Eu quero mais do Senhor. Não porque eu quero nada em troca, mas eu quero o Senhor. Ele tem que ser o alvo, né? E aí Deus vem. Sim. O resto é consequência, E né? assim, o resto é consequência. O resto é pura consequência. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, né? Salmo 27, que eu possa todos os dias aprender no seu tempo. A gente tem que aprender todo dia, né? E contemplar a sua formosura. Eu tô estudando, tô fazendo um curso aí, né? Tem sido muito bom, estou estudando sobre cantares. E falando sobre a beleza de Deus, né? A beleza de Cristo, que quando a gente reconhece, não tem como você adorar. Você acha que eu vou pedir alguma coisa, né? A gente só contempla ele e ele vai falando e ele vai mostrando. E quando você vê, você tá aqui, você tá ali, você tá fazendo, você não tá fazendo, né? Nessa leveza, né? Tirar essa pressão, né? Ainda mais pra gente que é acelerado assim, não tem que fazer, tem que isso, aqui, não. Espera, calma, né? Um passo de cada vez. Porque a gente quer o resultado, né? A gente só quer o resultado e Deus falou, não, vamos olhar aqui o processo, pois seu coração tem valor para mim, pois sua vida tem valor para mim. E a sua imperfeição em Cristo tem valor. A gente às vezes só quer a vida do Instagram, né? E não é grato nas nossas circunstâncias que não são fáceis. Que todos nós temos problemas, a gente não se ilude, todos nós temos. E aí é onde a gente coloca o nosso coração, a gente coloca as nossas fontes de vida. Por isso que Deus fala, olha, aprenda como orar, a como buscar, a como ouvir. Livre, mas olha, gente, Deus muitas vezes não vai falar como a gente quer. Mas isso não significa que Ele não está atento ao nosso coração. Porque só Ele vê o profundo. Ele vê as circunstâncias. Ele vê o que ninguém vê. Então, às vezes, Ele vai trazer não uma palavra para você, mas uma unção de conforto, de consolo. Às vezes, você está vivendo um luto. Sabe, no meu momento de luto, Deus falou, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá tudo bem você pedir colo. E aí, Deus usou os meus amigos para me dar uma cobertura e falou tão profundamente comigo que estava tudo bem em eu escolher não falar e ser a pastora e ser tudo. Deus falou, tá tudo bem você ser você. Seu coração é um tesouro para mim aonde você tá. Então, espero que esteja fazendo sentido, né? Olha, 10 minutos, só pra gente. Eu me empolguei aqui nas últimas lives, quando eu vi, nem orei, nem dei tchau. Tudo bem, né? Deus tá no controle. E eu acho que o mais importante é isso, né? A gente saber que Deus se importa com um detalhe mínimo da nossa vida, né? Porque às vezes as pessoas acham, mas eu não sei o que e tal, né? A gente reconhecendo, entendendo como Ele valoriza cada coisa, como Ele enxerga até as coisas boas que nós mesmos às vezes não enxergamos, Ele enxerga mais que isso, né? Ele enxerga lá na frente. Então Ele já sabe que a gente vai se tornar. Então é a gente descansar nele, né? O pastor Marcos colocou ali no descanso que a gente tem a força, né? Então Deus é maravilhoso, né? Vocês como, pastor Marcos? Assim, acho que até para encerrar. Vai embora antes, não, nós vamos orar. A pessoa entra num desespero. A gente falou que vai encerrar, a pessoa já começa a ver qual que é a próxima live. Recebe a tua bênção aqui. Espera que a gente vai orar, dar um impartation aqui, dar uma liberada no mover aqui para você. Mas a gente... Então, Ju, para falar de profético, eu preciso de uma live inteira.
Aí eu recomendo, eu tenho algumas coisas sobre profético. A gente não vai fazer outra live, porque o Prayer Sister normalmente faz uma única live por vez. Mas a gente vai fazer depois uma live sobre profética, Podemos, amiga. podemos. Esse mistério todo, né? Em nome de Né? Jesus. Mas eu acho que agora o que eu quero mesmo é trazer, em vez de uma palavra profética, eu quero que você escute o que Deus quer falar com você. Eu quero que Deus fale para o seu coração aquilo que você precisa. Que não venha de homens aquilo que vem do coração do Pai. Nós vamos orar, sim, para que Deus toque o seu coração. Para que você, aonde você estiver, Deus te fale, Deus te mostre, Deus te toque. Porque nós cremos, viu? Em nome de Jesus. É isso mesmo, né? Ele fala e ele quer falar, né? Ele tem prazer em falar conosco, né? Na pior das hipóteses, eu não tô ouvindo, não tô sentindo, não tô entendendo, né? Leia a Bíblia, né? Leia, 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 leia. Não quer, assim, vai em Isaías, que é um É a livro Bíblia. profético, né? Vai em Salmos. Eu acho que a gente vai ganhando as experiências ali, porque de repente é uma coisa que você leu 1000 vezes, né? Como você tinha falado antes, você salta os olhos e fala, meu Deus, como assim? E Deus fala, né? Ontem eu tava, e às vezes eu tô orando e Deus me dá uma referência, assim, né? Aí eu vou ler e falo, puxa, né, isso. Então ele manda um WhatsApp ali, né, ó, lê tal coisa. Ou me vem o versículo, não vem a referência, e faz sentido, né, porque ele lembra aquela palavra específica. Ah, foi coincidência. Não foi coincidência, né, eu tenho a mente santificada. Então a gente tem que ter essa, né, são as coisas que estão que andar junto, a nossa oração, a nossa leitura bíblica, mas a gente tem que estar com o coração Amém. disposto, né, disponível para ouvir e saber o que ele fala, né? Ele continua falando, que a gente fica imaginando, ah, Moisés e não sei o que e tal. Moisés, para mim, é um exemplo ótimo, porque eu lendo as orações que ele faz para Deus, né? Ele conta tudo que acabou de acontecer. A primeira vez que eu percebi isso, eu falei, como assim, né? Tipo, ele já não sabe que Deus estava ali, que Deus fez, mas esse relacionamento, né? E olha só, o homem que chegou onde, né? As experiências que ele teve com Deus. E elas são disponíveis para nós também, né? Então a gente tem essa comunhão. Da sua vida em nome de Jesus. É o que nós queremos. Amém. Nós vamos orar, mas antes, amiga, faz a pose. Gente, tira o print Ah, screen é, né? aí. Faz a pose, amiga. Fazer igual você também. É, ou Tira eu tenho o... ou eu tiro o print, Sim. né? Alguém tira, né? Tira o print, gente. Pronto, já fiz a pose, já fizemos a pose. Pronto. Olha lá, pose, pose. Faz coraçãozinho, amiga. E... E, Então, ó, já tiraram a print ó, screen. Monique, vai ficar isso, gravado, você vai pode ficar assistir depois, salvo. amor. Depois a Liv volta aí pro mistério. Ó, a semana que vem, Deus sabe o que vai ser, mas daqui umas 2 semanas, não, eu tô dando spoiler, mas assim, toda segunda-feira, às 8 horas, a gente tá aqui. Olha, a Monique e a Anitta falando que só veio pro print. Não, agora vem aí assiste depois tudo, mas vamos orar, né? Libera aí para os corações, e é isso, né? Assim, é maravilhoso receber palavra profética, é maravilhoso quando alguém fala alguma coisa, sonhou comigo e Deus mandou falar, ou quando eu vou me aconselhar com alguém, a pessoa fala algo que eu sinto que é de Deus. Mas o mais maravilhoso, experiências melhores que eu tenho são essas que Deus fala comigo, que eu tô ali, que eu tô orando, que eu tenho uma É. visão, que eu sinto a presença dele, que ele me dá uma direção para fazer alguma coisa, né? Então que a gente construa essas experiências, anota, então também anota no meu caderno, no dia que eu tô assim, né, mais terra do que céu, eu vou lá e lembro e Deus fala de novo. E a experiência de Emaús também para mim é mais forte, né? Porque os dois discípulos falaram assim, não ardia o nosso coração enquanto ele falava. Então você quer uma prova de que Deus está falando, seu coração arde, dá um negócio aqui, né? É diferente. Chega, falei Amém. demais. Obrigada, gente. Amém. Obrigada, Vivi. Falou perfeita. Vamos Vamos orar? orar. Amém. Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te convidar para este momento, Deus. Tu conheces cada uma dessas pessoas, tu conheces cada uma dessas vidas, tu sabes as necessidades, Deus. Por isso, nessa hora eu te peço, eu te convido. Eu te convido. Isso, Jesus, isso é um convite. Nós queremos a tua presença. Nós te damos total liberdade. Se você estiver me ouvindo, ora comigo. Deus, eu te dou total liberdade para falar comigo. Abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, abre meu coração. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha realmente ministrar o teu amor, da tua graça, do teu cuidado sobre a vida de cada pessoa. Traz respostas, mas traz cuidado, traz alegria, traz cobertura, traz restauração, consolo para o coração ferido. Oh, Senhor,
Celebra as vitórias daquele que tem sido vitorioso. O Senhor é com você. Deus tem um propósito, e o principal propósito é intimidade. Senhor, em nome de Jesus, vai trazendo mesmo a tua intimidade, as suas conexões, Deus, e o teu cuidado para a vida de cada pessoa. Que ninguém saia daqui vazio, que ninguém saia daqui inseguro, achando, Deus não pensa em mim. Oh, Deus, que o Senhor mostre que o Senhor os conhece pelo nome, o Senhor os conhece pelo rosto, pela voz, porque o Senhor os criou com um propósito, Pai. Nós abençoamos a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, amiga. Obrigada, gente. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Deus te abençoe. E é isso, gente. Obrigada a cada um que ficou conosco aqui até o final. Vocês têm experiências, contem pra gente, compartilhem aí o que Deus vai fazer, Deus vai falar. E vai ser maravilhoso. Amém. Por favor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E sim, sabe, você não está sozinho. Presta atenção, todos nós estamos buscando. E o Senhor, Ele honra, onde 2 ou mais estão juntos aqui, ó. Online ou não, é tudo igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Amo você, obrigada pelo você. convite. Deus abençoe, um beijo pra avó. Ela tá lá, eu quero ver seu like quando acabar. Tá bom, quando salvar eu boto pra você ver. Que linda. Delícia. Amém. Ó, vai ficar aqui no Pray Sister, gente. Quem não segue ainda, segue a gente. Quando a gente voltar, vocês vão ver aqui também. Vem outras pessoas aqui de Deus também para nos abençoar, para nos inspirar. E estamos todos no processo, né? Ninguém aqui sabe tudo. Se a gente soubesse, a gente estava lá na glória, né? Então, até que ele venha, estamos aqui aprendendo. Amém. Ligado. Olha, a Bia não nasceu, gente. Tá lá, Bárbara. Ai, meu Deus. Não, nasceu? Não, a Bárbara tá aqui, né? Tá tudo bem, tá mais ansioso que ela, mas tá tudo bem. Me manda notícia quando deixar isso. Porque a gente usa isso aqui também para bater papo, com certeza. Obrigada. Então tá, gente. Ó. Beijo, gente. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Amo e até já. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, amores. A outra tá lá. Eu não sei desligar mais, toda vez só cai antes. Obrigada, viu? Você vai no X. Vai. Tchau, obrigada.